Boa noite a todos. Hoje, exatamente 14 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra de Emmanuel, o Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos estudar a questão 161, que vai falar da arte, mas o capítulo retrata o sentimento, tá? 2.1 é arte, questão 161. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino Mestre Jesus, hoje é um dia de graça. Mais uma vez estamos inundados com as Tuas bênçãos, com as Tuas graças. Neste momento em que nos reunimos para estudar, para aprender, para ver se nosso caminhar neste orbe se modifica, se melhora. Disposições nós temos, Mestre. Falta-nos a ajuda, falta a persistência, falta, como sempre, as graças para nós podermos nos manter e prosseguir. Fica conosco neste momento de esforço e de aprendizado, para que tudo aconteça de acordo com a vontade do Pai. Que assim seja. Vamos lá então? A pergunta é: que é a arte? Então ele já dá uma definição aqui, que não se trata de qualquer arte, mas uma arte pautada na pureza. Pura aí, eu acredito também no sentido de uma arte pura na condição, na sua essência. Como se fosse assim, isso aqui verdadeiramente é arte, né? Arte na sua pureza, né? Então a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas, é a mais elevada contemplação. Deus é um artista e a arte dele é pura, nos eleva à verdadeira contemplação. Você vê que tudo em a natureza é uma verdadeira arte. Olha que perfeição. O dia vai amanhecendo, ele vai ligando um som, que é dos passarinhos. Tem um galo que canta nos sítios, nas fazendas. Os passarinhos vão vindo e vão cantando. Isso é uma melodia que convida o ser humano a despertar. O próprio quadro da natureza, o amanhecer do dia, aquele sol maravilhoso, tomando aquele movimento, aquela cor, te despertando, né? Olha, isso é arte. Da mesma forma, quando ele vai tomando, vai entrando no crepúsculo, né? Os passarinhos vão se aquietando, porque a música, aquilo que nós vemos, ela nos provoca emoções, boas ou ruins. Uma música, uma imagem, pode nos promover uma elevação moral naquele momento, uma elevação de sentimento, como também pode me levar a um verdadeiro inferno. Por isso que ele usou a palavra, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela, a arte, significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma, né? Que modifica, né? Se polarizar, que modifica, né? as esperanças da alma. O artista verdadeiro, aí ele aqui mais uma vez dá um adjetivo, né? Ele diz, olha, eu vou falar da arte, mas eu estou falando da arte pura. Eu vou falar do artista, mas eu vou falar agora do artista verdadeiro. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Olha aí, é como se fosse assim, o que eu faço como artista, que
tom, que tipo de vibração eu provoco no outro? Alçando da terra, esse sentimento, alçando o sentimento da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então, hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil no nosso sistema, no nosso planeta, por conta dessa arte que rotularam de arte, mas que não eleva o sentimento de ninguém. Então, hoje nós estamos vivendo uma fase da decadência moral, e na arte também não está sendo diferente. Mas é o período da turbulência. Uma hora essa nave vai voltar ao equilíbrio necessário. Então ele fala assim, então a arte que me eleva a Deus, que me eleva o sentimento, isso sim é um artista verdadeiro, e essa arte é uma arte pura. Caso contrário, o artista não é um artista verdadeiro e a arte não é uma arte pura. Olha que interessante. Para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Nós tivemos Mozart, Beethoven, compositores, artistas nobres da música, né? E que você ouvia uma sinfonia, você ficava assim, extasiado. E olha que os espíritos na época responderam a Kardec que aquilo que nós chamávamos de música, que ele perguntou assim, os espíritos são sensíveis à música? Ele dizia assim, sim, são. Mas o que tu chama de música? Esse trem que vocês tocam, mudando agora para nossa... O que vocês chamam de música ainda está muito longe de ser verdadeiras músicas. É como se fosse um toque tribal ainda. E aí, quando nós vamos estudar o livro Mensageiros da Luz, Os Mensageiros da Luz, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vamos ver ali a Ismália. Ismália, de uma esfera bem superior, veio visitar o esposo Alfredo, em uma colônia que atende espíritos numa situação muito trevosa. E ela foi ali e ela tocou o piano. A Ismália tocou o piano, fez uma prece lindíssima. Mas o que o André Luiz se sensibilizou muito é que quando ela começou a tocar o piano emitia notas, mas ele ouvia a letra. Ele ouvia como se ela estivesse cantando uma música falando de Deus, mas ela não cantava, eram notas, era uma melodia. E ele captava a letra. É uma arte? É. É uma verdadeira artista? É. Para quem estudou o livro Renúncia, Alcione fazia parte de um sistema, o sistema solar de Sírios, né? E lá ela trabalhava na arte, com a música. Então a gente começa a perceber que a arte ela é usada também para evangelizar, para elevar a criatura ao Criador. Porque os Espíritos dizem que o que nos falta para sentir Deus é sentimento, que nós não temos. Vos falta um sentido, ele diz assim. Aí a pergunta 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus? Pautado na questão 161, o que vocês acham? Pode ser um missionário, o artista? Ele diz, os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar, igualmente, pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Olha que interessante isso. Então, até a literatura, porque quando você está ali trabalhando sobre um livro e que o outro ser vai ler o livro, as emoções, os sentimentos, as imagens mentais que aquela leitura vai provocando na criatura, você como escritor é responsável por isso.
entendeu? É responsável. Porque uma leitura, ela pode me levar às alturas divinas, como pode me levar aos abismos das trevas. Porque uma vez que eu leio, eu me vinculo, eu entro em sintonia. Por isso que nós temos muito que escolher o que ler, o que ver, o que ouvir e o que conversar. Então ele diz assim, tem sido grandes missionários. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida. Hoje alguém, um compositor, um cantor, um escritor, o que ele faz? Qual é o intuito dele principal? Não é levar a alma da criatura quase sempre, é fazer algo que ele possa vender bastante e ganhar o dinheiro dele, nem que para isso ele tem que se associar com o mal. Uma vez eu vi uma entrevista, muitos anos atrás, dizia assim, não, a letra da música tem que ser algo curto e repetitivo, que é para as pessoas aprenderem isso que dá dinheiro, é isso que vende. Não adianta você fazer música longa que ninguém... Tem que ter algo assim que vire Então, só essa música, estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo. Tu pode observar, se você observa a música hoje, fica repetindo aquilo, estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo. Ha, 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 bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. E você se sente verdadeiro índio. É uma coisa muito tribal. Então eles não estão preocupados em passar uma mensagem, eles estão preocupados em fazer algo que dê lucro. Então, como a mente é voltada ao lucro, o tipo de sintonia deles já não são com espíritos superiores, são com espíritos de ordem inferior. Então, hoje nós vamos observar algumas músicas com danças, a própria dança e a própria letra é sexualidade pura. São movimentos extremamente extravagantes e promíscuos. E até as crianças já fazem, né? Então, mexendo muito com a sensualidade, com a sexualidade e com movimentos extremamente agressivos muitas vezes, né? Então, é esse o nível que nós estamos hoje e que a gente bate palma e acha a coisa mais linda do mundo e normal. Mas não é ético. Por isso que ele diz, sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, que abre mão dos interesses do mundo, que esses interesses são transitórios e perecíveis, por quê? Porque estraga, e tem moda para tudo. Você vê um artista desse, um tempo desse, ele está fazendo o maior sucesso, daqui a 10 anos ninguém sabe mais nem quem é. Não é assim? Perecível, transitório. Para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, sentimento e razão, nas realizações da vida. Então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Aí ele vem na 163 ainda falando da arte. Pode alguém fazer-se artista tão só pela educação especializada em uma existência? De repente, nessa encarnação, vou decidir fazer canto, quero aprender a cantar, e começo a cantar. Isso já me torna um artista? Essa é a pergunta. Uma vez que eu me especializei numa encarnação, ele diz assim, a perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constitui a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares. Não é 100 anos não, é mais de 100 anos. Na Terra e na esfera espiritual, né, porque ele também aprende no mundo espiritual. Porquanto, as pessoas dizem assim, Conceição, se ele aprende no mundo espiritual e evolui? Não, ele aprende. Gente, se tudo fosse só para aprender na Terra, a gente não teria dado um passo. A espiritualidade, o mundo espiritual está incessantemente agindo sobre o mundo físico, daí a influência. Até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida? Muito. Tanto, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, a todo momento, eles estão influenciando. E quando, no momento do sono, ou até mesmo no processo da desencarnação, a gente aprende muita coisa no mundo espiritual a nível de desenvolvimento intelectual.
Mas aqui a gente vai colocar a prática, mas que há uma interferência constante, e na arte não é diferente. Uma vez eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, e ele estava compondo uma música, e estava com muita dificuldade, eu não lembro qual era a música, mas era uma música nesse tom religioso. E aí eles têm mania de se tratar de bicho, né? Bicho. Ele disse, bicho, vamos dormir um pouco, porque aí eles ali mesmo na sala, descansaram, de repente o Roberto Carlos deu um pulo e disse, já sei. Aí passou a música rapidinho pro papel. Então você percebeu que nesse momento do sono há uma inspiração, uma intuição. E isso é para todos os artistas, porque nós temos espíritos de todos os níveis para inspirar. Vai depender da minha sintonia. Da mesma forma, se eu quiser fazer uma música extremamente exótica, eu vou estar vinculado com espíritos dessa hierarquia para me inspirarem todo o erotismo possível. Então, nós vamos agora estudar a questão 164. Então, perguntaram ao Emmanuel, como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e de trabalho na conquista dos valores espirituais. Então ele já deixa aqui nesse primeiro parágrafo, Deus não cria um gênio. Deus dá recursos para que o espírito se aperfeiçoe e se torne um gênio. Então, o gênio não foi algo dado de graça, foi uma conquista. Por isso é que ele fala em existência de abnegação e de trabalho. Se você vê uma bailarina linda, parece que ela está flutuando sobre as pontas dos pés, você não tem noção a quantidade de horas que ela passa e o quanto o pé é machucado por conta daquilo. A dieta alimentar para que ela não fique pesada, para que ela possa fazer de uma forma muito leve aqueles movimentos. Tudo que você olhar, que você diz assim, nossa, quão belo, isso é resultado de muito trabalho e muito esforço. Às vezes vai visitar a casa de um amigo, a casa de uma colega, e você olha tudo no lugar, aquele jardim maravilhoso, você diz, nossa, mas que lindo o seu jardim, mas nós não sabemos o trabalho que dá para manter tudo aquilo ali. Então, todo o belo, todo o agradável, ele tem um preço, ele tem um sacrifício. Nada fica com um estalado dedo, né? Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatende ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Ainda tem isso, a pessoa acaba se sentindo meio deslocada e o outro acaba meio que isolando o gênio. O Jung passou por isso. E tantos outros, porque não consegue se adequar ao meio, não encontra ninguém que consiga acompanhar a velocidade do pensamento e da ideia. Esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarcerada nos padrões do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, tão logo possa apreender, seria compreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. O grupo do meio, do seu tempo, passa realmente a olhar como um louco, mas ao passar dos anos, e como diz Emmanuel, às vezes depois da morte dessa criatura, que ela vai ser rotulada de gênio. Mas enquanto estava encarnado, era um louco. Então, olha só, a 165, ele pergunta como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferentemente do que caracteriza o homem comum. Então, o homem comum, é uma pessoa que vive num mundo espiritual, entendeu? Então, é uma pessoa desatenta, às vezes, entendeu? É uma pessoa desligada, vive em outro mundo, não está atento para se o filho tá com dor, se não está, se o menino está precisando de um apoio, se aquele fogão precisa trocar de lugar. Se não tiver uma pessoa vendo tudo, a casa fica, porque a pessoa só consegue ver a arte.
A pessoa só consegue ver o seu poema, a sua música, o seu instrumento e vive ali em função daquilo. Então chega a ser até um pouco egocêntrico, mas é a condição de um artista. É a condição de um artista. Às vezes eu encontro algumas amigas que são artistas, que gostam da música, por exemplo, e se eu for conversar com o marido está doido para deixar. Porque a pessoa vive, às vezes ela diz assim, Conceição, uma vez eu vinha dentro do ônibus, eu tinha que soltar, ia dar uma aula. Quando ela viu, eu já tinha dado volta na cidade todinha, ela tinha passado. Às vezes um filho está doente, uma filha está doente, você diz assim, olha, o fulano está doente. Tu viste a música que eu fiz? Aí eu acabei de falar que o menino está doente, mas a pessoa só vive em função da arte. Não consegue se desconectar. Então ele diz, o artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Para não dizer, vive no mundo da lua. Seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos da vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito, situação essa que, por vezes, dá motivo à falsa apreciação da ciência humana, que ele classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. É que, em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta, mantendo-se acima dos preconceitos contemporâneos, salientando-se que, muitas vezes, na demasia de inconsideração pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, pode entregar-se aos excessos nocivos à liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. A arte de agora é que o diga, dessa falsa liberdade. Eis porque, em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais, desobstruindo o caminho da alma para as conquistas elevadas da perfeição. Desobstruindo o caminho. Ok, gente? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade. Até o nosso próximo encontro.